Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam todos bem aí. Meu nome é Wellington Nishio, sejam muito bem-vindos ao canal Japamate. Hoje eu tô aqui para fazer um novo vídeo do canal, vídeo esse de extrema importância. Que importância é essa, prof? Ah, que beleza, hein? Bom, vídeo esse onde a gente vai corrigir o quarto simulado aí da nossa série de simulados, né? Simulado esse que está disponível aí para vocês, né? Ele vai estar aqui na descrição desse vídeo um link para você pegar esse simulado, caso você não tenha feito ainda, né? Também terá um link para você pegar o gabarito aí, né? Para você dar uma conferida de maneira, né, escrita aí, né? E também tem um vídeo para você assistir a correção aí e tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, vídeo importantíssimo. Espero que vocês gostem aí. Espero que vocês compreendam as resoluções e caso tenha alguma dúvida, não deixe de colocar aí nos comentários. Beleza? Tranquilão? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a correção, né? Ó. Então, é o nosso quarto simulado aí. Que beleza, hein? Quem não achou que não ia ter nem o primeiro, tiveram 4. Ah, que ótimo, hein? Vamos lá então, hein? Beleza. Então, a primeira questão estava assim, ó. A soma, né, dos 20 primeiros termos da PA, cujo termo geral, então ele me deu o termo geral, né, tem expressão, ó, AN é igual a 3N mais 5. Vamos lembrar que a soma dos termos da PA é o A1 mais o AN vezes N sobre 2, né? Beleza? E aí ele me deu a fórmula do AN prontíssima aqui pra gente, ó. Tá? Então, como ele me deu o termo geral, o N quer dizer a posição do termo. Então, se eu trocar o N por 1, eu estou encontrando o A1. Então, quer dizer que o primeiro termo aqui, ele vale 3 vezes 1, 3 mais 5, 8. Esse é o A1. E o 20º termo, né, já que eu quero a soma dos 20 primeiros, a gente vai trocar o N por 20. Então, o A20 é igual a 3 vezes 20 mais 5. Então, o A20 é igual a 3 vezes 20, 60, mais 5, 65. Tranquilo? Belezinha? Com isso, a gente vai fazer a troca agora para calcular a soma dos 20, né? Então, soma dos 20 primeiros. Então, o primeiro termo é 8. O último é 65, vezes N valendo 20, dividido por 2. Ó. 20 por 2 vai dar 10. 65 mais 8, 73. Então, fica 73 vezes 10. Isso é igual a 730. Então, gaba aí, letra B. Belezinha? Show de bola, hein? Mais uma, ó. Uma função quadrática, ela tem o eixo das ordenadas, ó, eixo das ordenadas, y, como eixo de simetria. Tá? O que significa isso? Ó? Quando eu desenhar a parábola aqui, no plano cartesiano, o eixo y divide a parábola em duas partes iguais. Tá? Ou seja, o vértice da parábola está sobre o eixo y. Ok? A distância entre os zeros da função, lembrando que zeros da função é a mesma coisa que raízes da função, é de 4 unidades. Então, a distância é de 4 unidades, né? E o eixo de simetria é o eixo y. Então, o vértice está aqui, né? Se é 4 unidades, a distância, uma raiz, então, é o 2, né? Então, metade para um lado, a outra raiz é o menos 2. Show? Já que o vértice está aqui sobre o eixo y. E a função tem menos 5 como valor mínimo. Então, aqui é o vértice, ó, no menos 5. Então, está aqui minha parábola. Belezinha? Essa função é definida por, né? Então, já que eu tenho as raízes, né,
a gente vai escrever a função assim, ó, função quadrática. A x menos uma raiz, x menos a outra. Daí, a gente vai ter o seguinte, né? F de x é igual a uma raiz é o menos 2, então menos com menos vai dar mais, e a outra raiz é o 2. Então, a gente tem que f de x é igual a ax ao quadrado menos 4. Bom, para descobrir o valor de a gente vai usar o vértice. Ó. Quando x é 0, o y é menos 5. Então, vamos fazer a troca. Ó. Quando x é 0, o y é menos 5. Então, vai ficar menos 4a igual a menos 5. Menos com menos vai dar mais. Então, a é igual a 5 quartos. Beleza? Logo, a minha função f de x é igual a 5 quartos vezes x ao quadrado menos 4. Aí ele fez a distributiva, né? Então, 5x ao quadrado sobre 4. 5 vezes 4, 20. Dividido por 4 vai dar 5, né? Então, é 5x ao quadrado sobre 4 menos 5. Isso está aqui na letra C. Show? Tranquilo? Vamos mais uma, hein? Ó, se um triângulo retângulo, um dos catetos, ele mede 2 raiz de 5, tá? E a altura relativa à hipotenusa mede raiz de 2, então, a área desse triângulo vale. O que ele está dizendo para mim? Tem um triângulo retângulo. Beleza? Um dos catetos mede 2 raiz de 5. E a altura relativa à hipotenusa mede raiz de 2. Beleza? Ele quer a área do triângulo. Show? Bom, então a gente tem duas opções aqui, né? Ou a gente calcula a hipotenusa, e aí faz base vezes altura, tá? Ou a gente calcula o outro cateto aqui e faz, né, cateto vezes cateto sobre 2. Beleza? Caso seja necessário, né? Então, tá. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, se a gente fizer Pitágoras, a gente consegue encontrar, né? Então, ó, vamos chamar aqui de x. Então, 2 raiz de 5 ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Belezinha? Show de bola? Então tá. Daí, o que a gente tem? 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5 ao quadrado dá 5. Quadrado e raiz, 2x ao quadrado. Beleza? Então tá. Bom, x ao quadrado é igual a 4 vezes 5, 20. 20 menos 2. Então, x ao quadrado é igual a 18. Raiz quadrada de 18, 18 é 9 vezes 2. Então, isso aqui é 3 raiz de 2. Então, aqui tem 3 raiz de 2. Show? Bom, tá. Daí, a gente tem o seguinte, ó. Eu tenho a projeção, né? Se eu tenho a projeção, dá para calcular a outra projeção. Vamos chamar aqui de y. Utilizando a formulinha, né? Altura ao quadrado é o produto das projeções. Então, é 3 raiz de 2 vezes y. Só que a altura é raiz de 2, né? Então, raiz de 2 ao quadrado vai cancelar, é igual ao produto das projeções. Então, vai ficar 2 igual a 3 raiz de 2 vezes y. Então, y é igual
A2 dividido por 3 raiz de 2. Dá para racionalizar. Então, fica 2 vezes a raiz de 2 dividido por 3 vezes 2. Cancelou. Y é raiz de 2 sobre 3. Beleza? Reparem que o A é a soma de x com y. Então, vou trazer para cá. Ó. A é igual a x, 3 raiz de 2, y, raiz de 2 sobre 3. Daí a gente tem, né? Soma desses dois. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Então, A é 10 raiz de 2 sobre 3. Que beleza, hein? Então, agora dá para calcular a área. Então, a área é igual a base, 10 raiz de 2 sobre 3, vezes a altura, raiz de 2, dividido por 2. Dividir tudo por 2 é multiplicar por meio. Então, raiz de 2 com raiz de 2 vai dar 2. Então, isso aqui tudo sai com esse. Então, a área é 10 terços. Belezinha? Show. Então, 10 terços, gabarito. Letra A. Tranquilidade. Belezinha? Então, vamos para mais uma. O número de anagramas formados com as letras da palavra Roma, de modo que não apareçam vogais ou consoantes juntas, né? Então, vamos lá. Eu tenho a palavra Roma, que tem 4 espaços. Só que a palavra Roma, ela tem 2 consoantes e 2 vogais, né? Beleza? Então, ela poderia ser assim, ó. Consoante, vogal, né? Vai estar separado. Ou assim, né? Vogal, consoante, vogal, consoante. E aí, também vai estar separado do mesmo jeito. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Então, para o primeiro espaço aqui, eu tenho 2 consoantes. Para o segundo espaço, eu tenho 2 vogais. Usei uma, sobra uma, sobra uma. Aqui é a mesma ideia, né? 2, 2, sobra uma, sobra uma. Então, multiplicando as possibilidades, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. O ou é soma, né? Então, 4 mais 4, 8. Então, eu tenho 8 possibilidades. Gabarito. Letra C. Belezinha. Tranquilão. Mais uma. Ó. Numa comunidade, residem 120 pessoas. Uma pesquisa sobre os hábitos alimentares dessa comunidade revelou que 42 pessoas consomem carnes, 90 consomem verduras e 30 consomem carnes e verduras. Se eu escolher ao acaso uma pessoa dessa comunidade, a probabilidade dela ter o hábito de não comer carne e nem verdura é. Então, qual é a ideia aqui, né, do cidadão? Beleza? Eu tenho 2 conjuntos dentro de um universo total aqui, ó. E esse total tem que dar 120 pessoas. Verdura e carne. Beleza? Bom, ó, toda vez que tiver assim, a gente começa da interseção, tá? Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. 30 pessoas consomem carne e verdura. Então, aqui no meio tem 30. 42 pessoas consomem carne. Só que eu já tenho 30 aqui, né? Então, esse pedaço aqui tem 12. E 90 consomem verdura. Se eu já tenho 30, aqui tem 60. Então, do lado de fora aqui, eu não sei quantas pessoas tem, eu vou chamar de x. Então, reparem que a soma de cada pedaço tem que dar o total 120. Então, vamos lá. 60 mais 30
mais 12 mais x é igual a 120. 90 mais 12, isso aqui dá 102. Mais x é igual a 120. Então, x é igual a 18. Então, eu tenho 18 pessoas que não consomem, né, nem verdura e nem carne. Então, a probabilidade de eu escolher alguém que não consuma carne e nem verdura, probabilidade, ó, é o favorável, é aquilo que eu quero, dividido pelo total, que é o amostral. Então, 18 por 120, vamos simplificar aqui por 6. Vai dar 3 de 20. Em porcentagem, vamos multiplicar tudo por 5, porque aí o denominador vai ficar 100. Então, vai ficar 15 dividido por 100. E porcentagem, né, dividir por 100 é a mesma coisa que a gente representar como 15%. Então, gabarito aí, letra D. Beleza? Ó, uma outra maneira é pensar assim, ó. O total de pessoas, ela é a união menos o que está do lado de fora, beleza? Então, menos nenhum. Só que a união é tudo que eu tenho no primeiro, mais tudo que eu tenho no segundo, menos a interseção dos dois. Esse nenhum aqui eu vou chamar de x. Então, poderia ser assim também, ó. Então, do primeiro, 90. Do segundo, 42. E da interseção do segundo, 30, perdão. Ah, não, da interseção que é 30. Do segundo, 42, está certo. 30. Menos x igual a 120. Aí eu vou achar o x do mesmo jeito, beleza? Tranquilo? Show? Tá. Aliás, aqui é mais, né? Porque é o total, perdão. Então, o total é a união mais nenhum, né? Então, o x é igual aqui, ó, 120. 132 menos 30, 102. X é igual a 18. Então, posso montar o diagrama ou posso fazer por essa formulinha aqui. E aí tem que lembrar da união de dois conjuntos. Show? Beleza. Vamos lá então, ó. Mais uma. Na figura, MNPQ é um losango. MNPQ é um losango. MT vale 12. E MS vale 6. Então, o lado do losango vale. Então, vamos chamar aqui tudo de L. Pô, L duas vezes é sacanagem, prof. Belezinha? Então tá. Ó, então, se isso aqui é um losango, essa reta aqui, ó, PQ, é paralela aqui para o MN. Ó. O que significa? Então, que esse ângulo aqui é igual a esse. Ó. Paralela, transversal, correspondente. Show? Tranquilidade? Então tá. Bom, aí a gente tem o seguinte, ó. Esse ângulo aqui ele serve tanto para o triângulo grandão como para esse pequenininho. Ó. Então, quer dizer que o triângulo grandão e o pequenininho são semelhantes. Ou seja, o triângulo MTS é semelhante ao triângulo PQS. Show? Então, vamos fazer semelhança. Ó. Lado do maior, 12, está para o lado do menor, L. Assim como 6 está para o lado do menor. Aí, quanto vale esse lado aqui? Ó? Tudo 6 menos o pedacinho L. Show? Tranquilo? Ó. Então, daí eu tenho, ó, 12 por 6, aqui vai dar 2 e 1. Multiplica cruzado.
12 menos 2L igual a L. Então, 3L é igual a 12, L é igual a 4. Então, o lado do losango é 4. Gaba, letra B. Show? Beleza? Maravilha, hein? Mais uma. A solução da equação. Então, reparem que esse lado aqui da equação, ó, ele é uma soma. Ó, daqui para cá foi vezes x. Daqui para cá, vezes x de novo. Depois, vezes x de novo. Então, isso aqui é uma soma da PG infinita. Então, qual é a fórmula da soma da PG infinita? Então, soma é igual a A1 sobre 1 menos Q. Show? Então, repare que pela minha equação, né, a soma está dando 2. Então, 2 é igual o A1, que é o primeiro termo, que é 1, sobre 1 menos a razão, que é o x, né? Então, vai ficar 2 menos 2x é igual a 1. Então, 2x é igual a 2 menos 1, que vai dar 1. X é igual a meio. Então, gabarito, letra B. Beleza? Mais uma, ó. Numa pesquisa feita em uma cidade para verificar o meio de transporte utilizado por 240 pessoas, chegou-se ao seguinte resultado, né? Apresentando esses dados num gráfico em setores. Ó, gráfico de setores é o gráfico de pizza. Tá? O ângulo do setor correspondente ao automóvel será D. Belezinha? Então, a gente tem que olhar para cá, ó. Tá? Então, a gente tem a seguinte ideia. Gráfico de setores ou gráfico de pizza é uma circunferência dividido de maneira proporcional aos dados. Então, aqui está o metrô, ônibus, né, automóvel e trem. E o ângulo central ele é uma parte do total, né? Só que nesse caso aqui, ó, o ângulo total central é uma volta inteira. É 360 graus. Beleza? Então, a gente pode fazer uma regra de 3 aqui, ó. A frequência total, 240, está para 360 graus. 240 pessoas, né? Então, 40 pessoas, que é o dado do automóvel, vai representar o ângulo central do automóvel. Show? Então, vamos lá, ó. 240 para tirar o zero. Então, 24 por 4, 360 pelo ângulo central. Aqui vai dar 6. Então, o ângulo central é 360 dividido por 6. Isso vai dar 60 graus. Então, o gabarito aí é a letra A. Show de bola, tranquilão. Vamos mais uma. Se o ângulo, né, x está no primeiro quarto de volta, quanto vale o seno de 2x? Lembrando que o seno de 2x é 2 vezes seno pelo cosseno, ok? Tá? E o exercício me deu tangente e cotangente, ó. Então, o exercício me deu assim, ó. Tangente de x mais cotangente de x é igual a 3. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Cotangente é o mesmo que 1 sobre tangente. Ou, vou fazer direto aqui, ó. Tangente é seno sobre cosseno.
E cotangente é o inverso, é cosseno sobre seno. Isso é igual a 3. Show? Tá. Então, o MMC aqui é o produto dos dois. Então, é seno vezes cosseno. Então, aqui vai ficar seno e aqui vai ficar cosseno. Então, seno vezes seno, seno ao quadrado. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Isso é igual a 3. Beleza? Só que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso é igual a 1, né? Então, ficou 1 dividido por seno de x vezes cosseno de x. Isso é igual a 3. Aí, repara o seguinte, ó. Aqui eu tenho seno de x vezes cosseno de x. E aqui também, ó. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse 2 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que seno de x vezes cosseno de x nada mais é que o seno do dobro dividido por 2. Essa é a conclusão que eu chego. Show? Então, esse cara aqui, ó, o seno de x vezes o cosseno, a gente vai trocar pelo seno do dobro dividido por 2. Então, 1 dividido pelo seno do dobro sobre 2. Isso é igual a 3. Então, a divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, basta inverter isso aqui. Então, fica 2 dividido pelo seno do dobro, isso é igual a 3. Então, vamos trocar de posição, já que a gente quer o seno do dobro. Então, o seno do dobro é 2/3. Show? Gabarito aí, letra C. Tranquilo? Essa daqui era um pouquinho mais, né, trabalhosinha aí, né? Mais uma. Seja a função inversível f do gráfico abaixo. A lei que define a função inversa, né? Então, primeiro a gente tem que calcular que função é essa, que é uma reta. E aí, toda reta a gente pode escrever como ax mais b, né? E o b é o coeficiente linear, é onde a reta toca o eixo y, que no caso aqui, ó, é o 2. Então, ax mais 2. E ainda, né? Tem um ponto 3, 4. Ou seja, quando o x é 3, o y é 4. Então, quando o x é 3, o y é 4. Então, 3a é igual a 2. A é igual a 2/3. Beleza? Então, minha função f, ela é 2x sobre 3 mais 2. Como ele quer a inversa, o que a gente vai fazer? Onde tem f, a gente vai chamar de x. E onde tem x, a gente vai chamar de f de x ou de y. E aí, a gente vai deixar o y sozinho. Então, vai ficar 2y é igual a x menos 2. 2y sobre 3, né? Então, o 3 que está dividindo vai multiplicando e o 2 que está multiplicando vem dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes x, 3x, dividido por 2, menos 2 vezes 3, 6, dividido por 2, que vai dar 3, né? Logo, o meu y ficou 3x sobre 2 menos 3. Isso aqui que a gente chegou deixando o y sozinho é a nossa função inversa. Beleza? Então, gabarito aqui, ó, letra D. Show? Um outro jeito de resolver esse exercício aqui, sem ter que calcular o f e depois fazer a inversa de uma maneira mais direta, é o seguinte, né? A definição de inversa é, ó, imagem virou domínio, domínio virou imagem. Então, a gente vai aplicar a mesma ideia aqui, ó.
Se esse ponto aqui é o ponto 0 e 2, na inversa, a gente vai inverter. Então, vai ser o ponto 2, 0. Se, né, no original aqui o ponto é 3 e 4, na inversa tem que ser o contrário. 4, 3. Domínio vira imagem, imagem vira domínio. Pronto, agora a gente vai calcular a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, toda a reta a gente vai chamar de... Isso aqui a gente vai chamar de mx mais n, para não confundir lá com o de cima. Mas é a mesma coisa, é reta. Então, vamos montar o sistema. Quando o x é 2, o y é 0. Quando o x é 4, o y é 3. Multiplica por menos 1, vai cancelar. 2m é igual a 3, m é igual a 3 sobre 2. Beleza? Substituindo na primeira, vai ficar 2 vezes 3 sobre 2 mais n igual a 0. Cancelou, n é igual a menos 3. Logo, a minha função é 3x sobre 2 menos 3. Ou seja, essa daqui é a minha inversa. Tranquilão? Beleza? Essa aqui seria a outra maneira de resolver esse exercício sem ter que descobrir quem é a função original. Tá? Vamos lá. Ó. Seja M afixo. Afixo é o ponto que representa o complexo no plano. Tá? Então, tá aqui. Ó. Lembrando o seguinte, né? Que no eixo X a gente tem a parte real do complexo. No eixo Y, a gente tem a parte imaginária. Então, esse complexo Z, ele é parte real menos raiz de 3, parte imaginária é menos 1. Então, fica menos raiz de 3 menos I. Tranquilo? Tá. Aí, ele quer a forma polar. Forma polar é a mesma coisa que forma trigonométrica. É isso que ele está buscando da gente, ok? Então, vamos lá. Lembrando que a forma trigonométrica é assim, né? Módulo vezes cosseno θ mais I seno θ, né? Onde θ é o argumento do complexo. E que o cosseno de θ é a parte real sobre o módulo e o seno de θ é a parte imaginária sobre o módulo. Beleza? Show? Tranquilão? Maravilha, hein? Então, vamos lá. Bom, então aqui eu vou cortar caminho, tá? Tá, vamos fazer dos dois jeitos. O normal, né? A gente faz o quê? Módulo do complexo. O que é o módulo? É parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Então, tem aqui, ó, quadrado e raiz. Então, vai dar 3 positivo, né? Porque estava ao quadrado. E menos 1 ao quadrado vai dar 1. 3 mais 1, 4. Raiz quadrada do 4, 2. Então, significa que o cosseno de θ é a parte real, menos raiz de 3 sobre 2. E a parte imaginária é menos 1 sobre 2. Vai ficar assim, o seno. Aí o ângulo que o seno dá meio. Né? Esquece o sinal. O ângulo que o seno dá meio no primeiro quadrante. Né? Positivo para todo mundo. Então, para o seno dar meio é o 30. Só que eu estou no terceiro, tá vendo? Ó? Todo mundo é negativo, estou no terceiro. Então, 30 no terceiro quadrante é o 210. Ó, se quiser, ó, faz um esboço do ciclo aí. Ó. Aqui é o 30, OPV, 180. Né? Ó, 180, meia volta, mais 30, 210. Então, isso aqui tudo tem 210. Beleza? Então, esse é o argumento do complexo, 210. Então, a gente chegou na forma trigonométrica dele. Ó. Z é igual módulo 2 cosseno. Aí, quem é o 210?
210 é 7 vezes 30, né? E 30 é π sobre 6. Então, isso aqui é 7π sobre 6 mais i seno de 7π sobre 6. Então, gaba aí, letra C, ok? A gente poderia fazer isso daqui olhando para cá também, ó. Deixa eu apagar aqui. Ó, vamos fechar um triângulo aqui. Esse tamanho aqui é 1. Esse tamanho aqui é a raiz de 3. Meu Pitágoras vai dar 2. Esse tamanho do 2 é um módulo. O módulo de um complexo é a distância que vai da origem até o afixo. Beleza? Então, eu já sei que o módulo vale 2. Tranquilão? Se o módulo vale 2, ó, vamos olhar para esse ângulo aqui. Ó. Pô, por que para esse ângulo? Porque o afixo, o argumento, é o ângulo que vai do eixo x até o módulo. Só que esse primeiro pedaço aqui ó, é meia volta. Então, eu sei que aqui vale 180. Só preciso saber quanto vale esse ângulozinho de preto. Então, ó, eu tenho cateto oposto 1, hipotenusa 2. Então, seno. Qual é o seno que dá meio? 30. Então, 180 mais 30, 210. Então, o argumento desse complexo é 210. Esse que seria um outro jeito de resolver o nosso problema. Show? Tranquilo? Maravilha. Vamos lá, então. Mais uma, ó. Uma das raízes da equação é o 2. Pode-se afirmar que, se eu já sei uma raiz, ó, que vale 2, a gente pode diminuir o grau usando Brillouin. Então, 2. Aqui a gente vai colocar os coeficientes. 2, 1, menos 7 e menos 6. Beleza? Então, repete o primeiro. Aí, como é o processo do Brillouin? O que está aqui dentro? A gente multiplica na raiz e soma com o próximo. Então, vai ficar assim agora, né? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5 vezes 2, 10, menos 7, 3. 3 vezes 2, 6, menos 6, 0. Esse cara aqui, ó, são os coeficientes do meu quociente. Ou seja, são os coeficientes da divisão. Ou seja, tem um grau a menos. Então, se era x ao cubo, eu tenho agora ó, 2x ao quadrado, 1 grau a menos, mais 5x, mais 3. Beleza? Então, eu tenho que resolver essa equação aqui agora. Detalhe importante, ó. Se o número é raiz, quando eu efetuo esse processo, o resto, que é essa parte aqui, ó, tem que dar 0. Beleza? Se não der 0, é porque fez conta errada, tá? Então, virou uma equação de segundo grau, que a gente vai tentar fazer aqui some produto. Só que o A é diferente de 1. O que a gente vai fazer, então? Vai pegar o A, vai multiplicar lá no C. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Show? Então, a gente está procurando aqui duas raízes, duas soluções, onde a soma dê menos 5 e o produto dê 6. Então, as raízes são menos 2 e menos 3. Só que eu não quero essa aqui de roxo. Eu quero a de azul. Para chegar no azul, eu multipliquei por 2. Então, para voltar para o azul, a gente vai dividir tudo por 2. Então, as raízes de azul são menos 1, da equação azul, menos 1 e menos 3 sobre 2. Então, as raízes do polinômio são 2, menos 1 e menos 3 sobre 2. Beleza? Show? Então, ó, as outras raízes são imaginários puros? Não. As outras raízes são menos 3 e menos 2? Não.
Só uma das outras raízes é real? Não. As outras são entre menos 2 e 0? Sim. Letra D. Menos 1 está aqui nesse meio do caminho, menos 1,5 também está nesse meio do caminho. Show? Beleza? Vamos lá então, hein? O conjunto imagem da função. Repare o seguinte, que aqui eu tenho uma função seno. E o seno, ele só pode variar de menos 1 até 1. Show? Como eu estou multiplicando isso aqui por 5, então quer dizer que isso aqui tudo eu vou multiplicar por 5. Ou seja, esse pedaço todo só pode variar de menos 5 até 5. Como eu vou somar 3, eu estou somando 3 no intervalo inteiro. Então, menos 5 mais 3, né? Soma 3 para todo mundo. Para ficar mais algébrico aqui, vocês perceberem. Ó. Vamos somar 3 para geral. Vai ficar menos 5 mais 3, 5 seno de x mais 3, 5 mais 3. Então, vai ficar menos 2 menor ou igual a minha função f, 5 mais 3, 8. Então, minha função f varia de menos 2 a 8. Essa é a minha imagem, né? Um gabarito. Letra A. Tranquilão? Beleza? Ó, a gente poderia enxergar isso também até com gráfico. Ó. Aí, quem é o gráfico do seno de x? O gráfico do seno, ele é assim, né? Beleza? Então, aqui, ó, vai de 1 e aqui embaixo é o menos 1. Então, se eu multiplicar isso aqui por 5, quer dizer que eu estou jogando minha imagem vezes 5 lá para cima e minha imagem lá para baixo. Então, seria assim, ó, 5 e menos 5. E somar uma constante é deslocar o gráfico para cima. Então, vai deslocar 3 unidades para cima. Então, essa pontinha iria vir para cá, para o menos 2. E essa pontinha vai vir aqui para cima, para o 8. Tranquilão? Beleza? O outro jeito é enxergar aqui no algébrico, tá? Ó, seno varia de menos 1 até 1. Multiplica tudo por 5. Agora eu quero somar 3. Soma 3 para todo mundo. Então, achei minha imagem. Show? Beleza. Vamos lá, então, mais uma. Um cubo está inscrito em uma esfera de raiz de 3 de raio. O volume do cubo em metros cúbicos é... Ó, então, a gente tem um cubo dentro de uma esfera. Então, qual é a ideia aqui? Ó? Só um minuto. Qual é a ideia? Vamos lá? Bom, então, ó, aqui eu vou já trazer uma figura pronta, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente enxergar o desenho, beleza? Então, esse aqui é o desenho. Ó, eu tenho o cubo e a esfera tocando, né, nas extremidades da esfera, beleza? O cubo tocando nas extremidades da esfera. Então, reparem que ó, quando eu saio de uma extremidade até a outra, passando pelo centro, ó, essa reta aqui, ela é a diagonal do cubo. Então, reparem que no cubo inscrito na esfera, a diagonal do cubo é o diâmetro da esfera. Porém, né, a diagonal, se eu tiver um cubo de lado L, a diagonal do cubo é lado raiz de 3. Beleza? Então, vamos lá. Um cubo está inscrito em uma esfera de raio 3. Então, significa que
a diagonal do cubo é 2 vezes a raiz de 3, né? É 2 vezes o raio. Então, vamos fazer a troca aqui, ó. 2 vezes raiz de 3 é igual a L vezes raiz de 3. Raiz de 3 rala com raiz de 3, quer dizer, então, que o lado do cubo vale 2. Ele quer o volume do cubo. E volume do cubo é lado ao cubo. Ou seja, o volume é 2 ao cubo. Então, volume 8. Gabarito. Letra A. Show? Tranquilidade. Maravilha, hein? Vamos lá, então. Mais uma, hein? Ó, a mediana dos valores. Então, se ele quer a mediana, isso aqui é um rol, vamos colocar isso aqui de maneira organizada, em ordem crescente. Ó. Então, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Beleza, então tá todo mundo organizadinho. Quantos dados eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se ele quer a mediana, ele quer o termo do meio. Então, vamos descobrir qual é a posição da mediana. Então, como é que eu faço para descobrir a posição? Pego o total de dados. Como a quantidade é ímpar, a gente vai somar 1 e dividir por 2. 11 mais 1, 12. Dividido por 2, 6. Então, a mediana é quem está na sexta posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, está aqui. Ó, reparem que do 4 para cá, a gente tem 5 termos. E para cá tem 5 termos, ou seja, ele exatamente é o do meio. Então, GABA, letra B. Essa é a minha mediana. Show? Beleza, hein? Maravilha. Então, toda vez que o total for ímpar, somem 1 e dividam por 2 para descobrir qual é a posição da mediana, ok? Mais uma. Ó. O número de vértices de um poliedro, né, convexo que tem 3 faces quadrangulares. Então, vamos calcular o total de arestas. Então, 3 vezes um quadrilátero, 2 vezes um triângulo, mais 4 vezes o pentágono. Tudo isso dividido por 2, porque senão a gente vai contar a mesma aresta 2 vezes. Então, eu tenho 12 mais 6 mais 20 dividido por 2. 18 mais 20, 38 dividido por 2, 19. Só que a gente sabe da relação de Euler que V mais F é igual a mais 2, né? Todo poliedro tem que obedecer a essa relação. Então, ó, V mais a quantidade de faces, 3, 2 e 4, então dá 9, é igual a mais 2. Então, isso aqui é igual a 12, né? Gabarito, letra C. Show? Belezinha? Maravilha, hein? Ó, mais uma. Ó. Sabendo que o log, né, da expressão é x, ele quer saber quanto vale esse cara aqui. Ó. Então, vamos lá. Log na base 4. A quadrado menos b quadrado, eu posso escrever como um produto notável, né? Soma pela diferença. Então, é a mais b vezes a menos b. Só que o produto no logaritmando é a soma de logaritmos, né? Então, é log de a mais b mais log de a menos b. Beleza? Só que o a mais b, ele me deu aqui, ó, isso vale 1 sobre 16. E o log de a menos b, isso é o x. Tranquilo? Então, vamos lá, né? Aliás, log de a menos b na base 4. Não é só o log, é tudo isso aqui vale x. Perdão. Então, 16, 1 sobre 16, né? É 16 elevado a menos 1.
Então, quer dizer, 16 é 4 ao quadrado. Então, 1 sobre 16 é 4 elevado a menos 2. Peteleco, propriedade do logaritmo. Expoente vem para frente multiplicando quando ele está no logaritmando. Então, tenho menos 2 log 4 na base 4 mais x. Só que 4 na base 4 vale 1, né? Logaritmando igual a base, o resultado é 1. Então, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2, né? Então, menos 2 mais x. Gabarito, letra C, né? X menos 2. Show? Mais uma, hein? A equação da circunferência, onde os pontos M e N são extremos de um diâmetro. O que significa isso? Ó? Que aqui está o ponto M e aqui é o ponto N. Eles são extremos de um diâmetro. Ou seja, o centro da circunferência, que eu vou chamar aqui de O, tem que ter a mesma distância de um lado para o outro. Então, o centro, O, é ponto médio de MN. Então, como que eu vou calcular o O? Como é que eu calculo o ponto médio? É a média das coordenadas. Então, vai ficar ó, menos 3 mais 5 sobre 2, média do x, média do y. Então, aqui eu vou ter 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1. 4 mais 2, 6. Dividido por 2, 3. Então, esse aqui é o centro. Beleza? Tá. Agora, como é que eu vou descobrir a equação inteira? Falta o raio. Como que a gente vai calcular o raio? Ó, então, para calcular o raio, eu posso pegar a distância do centro e calcular até qualquer um dos pontos, ou de O até M, ou de O até N, tanto faz. Então, vamos calcular o raio. Então, raio é igual a distância de dois pontos, raiz quadrada. Beleza? Então, vamos fazer de O até N. Então, 1, 3. Então, vai ficar x menos x. 1 menos 5 ao quadrado, mais, né? 3 menos 4 ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, né? R é igual a raiz quadrada. 1 menos 5 vai dar menos 4, né? Então, menos 4 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Então, R é igual a 16 mais 1, 17. Esse é o raio. Só que a circunferência, né? Ela tem como equação reduzida, assim, né? X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, é igual a raio ao quadrado. Então, vamos fazer a troca. Ó. X menos 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, é igual a raiz de 17 ao quadrado. Produto notável, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mesma ideia para o y. Quadrado e raiz, 17. Então, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y. 9 mais 1, 10. Com menos 17, isso dá menos 7. Então, gabarito aqui, ó, letra C. Belezinha? Show? Maravilha, hein? Vamos lá, então. Mais uma. A área lateral do sólido geométrico formado pela rotação de um triângulo equilátero de perímetro 30 centímetros em torno de um de seus lados é igual a. Então, qual é a ideia? Eu vou desenhar um triângulo equilátero assim. Ó. Então, meu triângulo aqui, ó, equilátero. Todo mundo vale 60 e todo mundo tem 10 de tamanho, né? Já que o perímetro é 30. Então, vou girar isso daqui em torno desse lado. Ó. Então, fazer um giro, construir um sólido de revolução,
é construir algo semelhante do outro lado. Ó. Na verdade, semelhante não, idêntico, né? E ligar as extremidades. Como? Fazendo uma circunferência. Então, reparem que a minha figura ficou com dois cones idênticos. Um cone para cima e um cone para baixo. Tá? Bom, então se eu calcular a área, né, lateral de um cone e multiplicar por 2, eu vou calcular a área lateral do sólido inteiro. Beleza? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui no meu cone? Ó? Esse tamanho aqui, ó, originalmente, ele é a altura do triângulo e passou a ser o raio do cone. Então, o raio do cone é a altura do triângulo original. Beleza? E esse cara aqui, ó, a altura do cone é a metade do lado do triângulo original. Então, se o triângulo tem 10 de lado, então a altura do meu cone é 5. Beleza? Show. Então, eu tenho um cone de altura 5 e raio R. Só que o R é a altura do triângulo. E a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre o 2. Show? Então, aqui vai cancelar. Então, raio é 5 raiz de 3. A gente calculou a altura, mas nem precisava dele, né? Porque ele quer a área lateral. E a área lateral de um cone é πRG, né? Então, a área lateral da figura é 2 vezes isso. Então, é 2 vezes π. O raio, que é 5 raiz de 3, vezes a geratriz, que é 10. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. Então, a área lateral é 100π raiz de 3. Show? Então, GABA, letra D. Belezinha, tranquilidade. Então, show de bola, hein? Ó, vamos lá, mais uma? Vamos corrigir aqui mais uma do nosso simulado. No conjunto de solução da inequação, a quantidade de números inteiros pares, né? Aqui, beleza, entendo que é o par. Então, o módulo menor que 5. Então, vamos utilizar a definição de módulo, né? Então, o módulo de um número é menor do que outro positivo se o cara dentro do módulo estiver, né, entre o oposto e o número, né? Então, o módulo de x é menor que a se o x for maior que menos a e, ao mesmo tempo, o x for menor do que a. Então, utilizando a definição aí, ó, a gente tem 1 menos x sobre 3 é menor do que 5, mas é maior do que menos 5. Show? Então, vamos passar esse 1 para o outro lado, né? Para os dois lados, então vai ficar menos 5 menos 1 menor que menos x sobre 3, que é menor do que 5 menos 1. Tranquilo? Então, maravilha, hein? Então, vai ficar menos 6 menor que menos x sobre 3, que é menor do que 4, né? Tá. 3 está dividindo, vai multiplicando. Então, menos 18 menor que menos x, que é menor do que 12. Como aqui eu tenho menos x, a gente vai multiplicar tudo por menos 1, vai trocar os sinais e ainda vai trocar a posição do número. Então, 12 vezes menos 1 vai dar menos 12. Então, menos 12, beleza? É menor do que x, que é menor do que 18. Como assim, professor? Vamos lá.
A gente ia escrever, né, multiplicando tudo por menos 1, assim, ó. 18, troca o sinal, né? X, troca o sinal, menos 12. Né? Ou seja, ó, x é maior que menos 12 e, ao mesmo tempo, é menor do que 18. E aí a gente só escreveu de um jeito mais bonitinho, ok? Daria no mesmo, tá? Então, vamos lá. Ó. Do menos 12 até o 18, a gente tem, né, menos 11, menos 10. Na realidade, a gente começa do menos 11, que o intervalo é aberto, e vai até o 17, porque o 18 não conta, né? A gente vai do menos 11 até o 17, tá? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira, para não fazer besteira. Ó. A gente pode olhar para o zero, do 0 até o 17, ver quantos números pares tem, do 0 até o menos 11, ver quantos pares tem, né? Então, do 0 até o 11, a gente tem, ó, o menos 10, o menos 8, o menos 6, o menos 4 e o menos 2. Ó. Menos 10, menos 8, menos 6, menos 4 e menos 2. Então, a gente tem 5 aqui. Beleza? E do 0 até o 17, a gente vai ter quem aqui? Ó? 2, 4, 6, 8. Então, a gente vai ter 8. Só que o 0 também é par, né? Então, tenho mais 1. Então, 8 mais 5, 13, mais 1, 14. Então, tenho 14 números pares do menos 1 até o 17, beleza? Então, gabarito aí, letra A. Tranquilo? Ó? Se quiser, faz no braço aí também, não tem problema nenhum. Ó. Se quiser, pode fazer no braço aí. Do menos 10, menos 8, até o 16. Aí isso aqui vira uma PA, né? Uma PA de razão 2. 16 igual o primeiro mais n menos 1 vezes 2. 26 é igual a 2n menos 2. 2n é igual a 28. N é igual a 20, n é igual a 14. 28 por 2, né? Então, esse aqui também seria um outro jeito aí de verificar quantos números pares tem do menos 11 até o 17. Belezinha? Show? Maravilha. Então, vamos para mais uma. A área em centímetro quadrado de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência cujo comprimento é de 8π raiz de 3. O que ele está dizendo para a gente, então? Tem uma circunferência e um triângulo equilátero. Aí, essa circunferência ela tem um comprimento de 8π raiz de 3. A gente tem que lembrar que o comprimento da circunferência é 2πr. Beleza? Então, o comprimento é 2πr. Daí, a gente vai utilizar o seguinte, né? 8π raiz de 3 é igual a 2πr. Ó, π cancela com π. 8 dividido por 2, isso dá 4. Então, o raio da circunferência é 4 raiz de 3. O exercício pede a área do triângulo equilátero, ok? Então, vamos lembrar que o centro do triângulo é o centro da circunferência. E essa distância aqui, ó, é o raio. Só que nessa situação, né, onde o triângulo equilátero está inscrito, o raio, né, ele é 2/3 da altura do triângulo.
Belezinha? Tranquilão? Então, o raio é 2/3 da altura. Então, fazendo a substituição, raio 4 raiz de 3 é igual a 2/3 da altura. Ó, 4 cancela com 2, então quer dizer que a altura vai ficar 2 raiz de 3 vezes 3, 6 raiz de 3. Então, essa é a altura do triângulo. Só que no triângulo equilátero, a altura é lado raiz de 3 sobre 2. É o lado do triângulo raiz de 3 sobre 2. Então, vamos fazer a troca. Ó. Altura, 6 raiz de 3, igual a lado raiz de 3 sobre 2. Cancelou a raiz, o lado é igual a 12. Então, esse é o lado do triângulo. Só que a área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a gente pode fazer a troca agora pelo lado, né? Então, ó, área é igual a lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 12 ao quadrado é 144, dividido por 4, 36. Então, a área é 36 raiz de 3. Gabarito. Letra A. Show? Tranquilão? Mais uma, ó. Uma reta R passa pelo ponto A e é perpendicular à reta S. Nessas condições, a equação da reta R é. Então, eu tenho, né, a seguinte situação. Tem uma reta S qualquer. Beleza? E uma reta R. Aqui, ó. Perpendicular para a reta S. E a reta R passa pelo ponto, vou chamar aqui ponto A, menos 1 e 4. Ele quer saber qual é a equação da reta R, ok? Bom, a reta S tem essa equação aqui, ó. Então, com a equação da reta S, a gente vai descobrir aqui o coeficiente angular dela. Então, vamos isolar o y. Vai ficar menos 3x mais 2. O 5 que está multiplicando, a gente vai passar para o outro lado, dividindo. Esse valor aqui, ó, que acompanha o x, é o coeficiente angular de R. Perdão, de S. Então, a gente vai chamar isso de ms. Isso é menos 3/5. Ok? Tá. Só que, para as retas serem perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares tem que dar menos 1. Beleza? Então, vamos fazer a troca. Ó. O coeficiente angular de R vezes menos 3/5 é igual a menos 1. Então, menos com menos vai dar mais. O coeficiente angular de R é 5/3. Show? Tá. Então, agora a gente vai utilizar a equação da reta. Ó. Então, a equação da reta, R, sabendo um ponto, a gente pode escrever como ioiô, michoxô. Então, y0 é igual a m, x menos x0. y0 e x0 é o ponto conhecido, m é o coeficiente angular conhecido. Então, vamos fazer a troca. Ó. Y menos o y0, que é 4, coeficiente angular 5/3, x0, ponto conhecido, menos 1. Tá? Então, vou pegar esse 3 que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. 3y menos 12
é igual a 5x mais 5, né? Menos com menos vai dar mais. Beleza? Então, vou passar tudo para o mesmo lado do x. Então, vai ficar 5x menos 3y. O 12 vai somar. 12 mais 5, 17. Isso é igual a 0. Então, GABA, letra D. Show? Beleza? Ó, mais uma aí. Ó. Calculando o valor do determinante, a gente tem uma matriz aqui, ó, de ordem 4, né? Então, para calcular o determinante, a gente vai usar o teorema de Laplace. Então, a gente vai escolher primeiro aqui uma linha ou uma coluna onde tenha maior quantidade de zero. Então, aqui é onde eu tenho a maior quantidade de zero. Aí, como é que eu calculo aí o determinante? O determinante é o seguinte, ó. É o somatório entre o produto do elemento que você está observando vezes o cofator. Então, a gente pode escolher linha ou coluna, tá? Então, escolhendo aqui, por exemplo, a primeira linha, o determinante ficaria assim, ó, A11 vezes o seu cofator, aí A12 vezes o seu cofator, e assim por diante. Como a gente escolheu a terceira coluna, então a gente vai ficar assim, ó, A13 vezes o cofator do A13, A23 vezes o cofator do A23, A33 vezes o cofator do A33 e o A43 vezes o cofator do A43. Sendo que o Azinho aqui representa o elemento que eu estou olhando e o Azão representa o cofator da matriz. Bom, se eu olhar para a posição 1, 3, o elemento aqui, ó, é o 0. Então, 0 vezes alguma coisa, 0. Aqui também vai dar 0, ó, porque esse cara aqui é 0. Aqui também vai dar 0, porque esse cara aqui é 0. Né? Então, sobrou somente esse cara aqui, que é o menos 1. Então, por isso, a importância de escolher onde tem mais zeros, ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, det igual 4,3, que é o menos 1, vezes o cofator 4,3. Aí, vamos lá. O que é o cofator de uma matriz? Deixa eu colocar aqui a fórmula. Ó. Cofator. Então, formulinha do cofator é menos 1 elevado a i mais j vezes a matriz complementar. E o que é a matriz complementar? A matriz complementar ela é a exclusão da linha e da coluna onde eu me encontro. Tá? Então, vamos montar aqui. Ó. Menos 1 vezes I é linha, J é coluna. Estou na linha 4 e na coluna 3. Então, 4 mais 3 vezes a matriz complementar. Aí, quem é a matriz complementar aqui? É a linha 4, 3. Então, a gente vai excluir a linha 4 e a coluna 3. O que sobrou é a nossa matriz complementar. Então, tem, ó, menos 1 e 0, 2, 3 e menos 1, 2, menos 1 e 0. Show? E aí o cofator, ele é um valor numérico, então a gente vai calcular o det dessa parada aqui, dessa matriz aqui. Então o det da matriz inteira fica det igual menos 1 vezes menos 1, 4 mais 3, 7, vezes esse determinante que a gente vai calcular aqui. Ó. Deixa eu repetir a coluna. E fazer o cálculo. Então, vamos lá. Ó. 0. 1 positivo com 2 vai dar 2. 0. Então, menos. Parênteses, vamos fazer a volta. 0, menos 1 e 0.
Então, det é igual a menos 1 vezes menos 1 elevado a 7. Continua sendo menos 1. Menos com menos vai dar mais. 2 mais 1, 3. Então, esse det aqui é igual a 3. Então, gaba aí, letra D. Show? Beleza? E a última aí do nosso simulado aí, uma questãozinha bonita de geometria, né? Será, né? Vamos lá. Seja o pentágono ABCDE da figura inscrito numa circunferência de centro O. O ângulo AOB, vamos colocar aqui, ó. AOB. Esse cara mede 50. Ele quer saber quanto vale x mais y, ok? Então, a gente tem o seguinte, ó. Se esse cara aqui vale 50, ele é ângulo central, né? Porque está raio, raio. Então, esse arco aqui, ó, também vale 50 graus, né? O ângulo central tem a mesma medida do arco. Beleza? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Se a gente olhar do ponto B até o D, se a gente olhar isso aqui tudo, ó, do B até o D, isso aqui tudo mais, aliás, isso aqui tudo seria 2x menos 50. Como assim, professor? Ó. Se a gente olhar o A e o D, olhar o arco AD inteiro, o arco AD, ele mede 2x, né? Porque ele representa o ângulo inscrito x aqui, ó. Então, o arco, ele é o dobro do ângulo inscrito, ok? Então, se tudo mede 2x, eu já tenho um pedacinho de 50, então esse pedaço de azul é 2x menos 50, né? É a diferença. Show? A mesma ideia a gente vai trazer para o outro lado, ó. Se a gente olhar o ponto B e D, esse cara aqui, ó, ele representa o 2x. Ou, perdão, o 2y. De B até D. Então, de B até D tem 2y. Beleza? Então tá. Aí repara o seguinte, ó. Que a parte de azul mais a parte de roxo, quando eu somar as duas partes, vai dar a circunferência inteira. Então, isso dá 360. Então, logo, 2x menos 50, que é a parte de azul, mais 2y, que é a parte de roxa, tem que dar uma volta inteira. 360. Vou passar o 50 para o outro lado. Vai ficar 2x mais 2y é igual a 410. Dá para dividir tudo por 2. Então, vai ficar x mais y é igual a 205. Que é justamente o que ele quer, ó, x mais y. Então, gabarito, letra B. Show de bola, tranquilão. Bom, então com isso, ó, a gente fez a correção aqui do nosso quarto simulado aí do canal. Eu espero que vocês tenham gostado aí, tenham compreendido. Ó, se você foi bem, meus parabéns aí, você está num excelente caminho, tá? Ó, com a mãozinha quase lá, né? Só falta aí colocar tudo em prática. Se você não foi bem, cara, não tem que ficar chateado, né? A hora de errar é agora, então levanta a cabeça aí, apara as arestas, vê onde você está errando, vê onde você está tendo dúvida, veja onde está sendo suas dificuldades e marrete aí bastante aí nas dificuldades para você melhorar e chegar no nível que você precisa aí para se sair muito bem na prova. Beleza? Tranquilão? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí, tenham compreendido. Compartilhe com os amigos de vocês aí, compartilhe com quem você quiser, né? E se você não é inscrito, tá esperando o quê, cara? Se inscreve aí, ative o sininho das novidades, porque ainda tem
novidade para você ainda, tá? Ainda teremos mais um simulado, ok? Tamo junto, bons estudos e até a próxima, hein? Valeu!